Aleluia, aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia, Ele é bom, Ele é maravilhoso. E agora aplauda mais forte para esse pessoal, essa banda aqui. Gente, eu estou muito feliz deles estarem ministrando aqui, de verdade. Eu não tô conseguindo me conter na minha alegria. Já postei uns 4, 5 stories aqui de vocês, porque eu estou muito feliz. É muito significativo para a palavra de hoje que eles estivessem ministrando louvor aqui, e Deus tem algo sobre vocês. Vê-los ministrando adoração para toda a igreja é simplesmente uma anunciação daquilo que vai acontecer para as próximas gerações. Amém? Quem ama os adolescentes da nossa igreja, quem ama os livres, diz amém. Amém. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Amém. A Marja e o Júnior estão igual eu. Estão se segurando aí, né? Eu sei como é que é. Pode se assentar. Gente, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler, e é isso aí, alguém lembrou, toda vez que a gente fala assim, abra sua Bíblia em tal lugar, você tem que dar um brado de alegria, porque isso significa que Deus vai falar com você. Então vamos tentar de novo? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, aleluia, isso aí, versículos 26, obrigado hein Felipe, Lucas 1, versículos 26 a 38. Irmãos, essa será uma palavra especial que Deus colocou no meu coração, uma palavra diferente, e eu quero, antes de mais nada, orar com os irmãos, pedir para que os irmãos também orem por mim. Deus, eis-me aqui, Senhor. Conforme o Senhor me comissionou para esse momento e para esse tempo, estar diante da Tua igreja, falando daquilo que está no Teu coração, eu me prostro diante da Tua vontade, me prostro diante do Teu querer, para ser veículo da Tua voz para o coração da Tua igreja. Em nome de Jesus, eu, no poder do Teu Espírito Santo, calo todas as outras vozes que vêm competir com a Tua, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua presença seja estabelecida e manifesta nesse lugar, de modo que a semente incorruptível da Tua palavra caia nos corações e gere muitos frutos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, vai contar para nós uma história que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos dentro da etapa do calendário da igreja que nós chamamos de Advento. O Advento são algumas semanas que precedem o tempo do Natal, e nesse tempo a gente reflete sobre a vinda do Senhor Jesus, o que ela significa para nós, a esperança que o Senhor Jesus traz para nós. E quando eu estava orando sobre isso, na verdade, antes mesmo de eu saber que eu estaria pregando nessa noite, essa palavra nasceu no meu coração no último mês, no mês de novembro. Eu creio que foi novembro, mas eu vim ministrar aqui no último Papo Livre que eu ministrei. Foi novembro? Pessoal do outubro? Outubro. E quando eu vim ministrar no Papo Livre, gente, Papo Livre é o encontro dos adolescentes que eles têm todo mês. Eu já tive o privilégio por um tempo de pastoreá-los diretamente, então eles têm um lugar cativo no meu coração. Eu os amo de paixão, e aí eles falaram, você pode vir falar com a gente? Eu falei, claro, com certeza. E eu cheguei aqui, gente, e eu vi essa banda ministrando. E eu vi o pessoal cantando, dançando, e eu me emocionei. E eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração. Eu estou levantando essa geração. Eu quero que o meu povo veja isso. Eu estou levantando uma nova geração. Eles representam algo que eu vou fazer no futuro, e a igreja precisa saber disso. E aquilo começou então a pulsar dentro do meu coração. Alguns dias depois eu chamei o Gui e falei, Gui, eu vou fazer uma oferta para você, um convite, uma convocação. Eu quero que você fale com os meninos e vocês ministrem adoração nos cultos de domingo, do dia 12, que eu vou pregar. Ele falou assim,
Puxa, mas no domingo, acho que a gente nunca ministrou no domingo. Geralmente, assim, pode ser no sábado, né, no culto dos jovens. Eu falei, não, vocês vão fazer isso diante de toda a igreja precisa ver vocês. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração em Lucas tem tudo a ver com isso. Chama-se A Esperança Está Aqui. A esperança está aqui. Vamos ler o texto. Lucas 1, 26 a 38. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar aquilo que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parenta Isabel ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho, e ela está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria então disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Sou serva do Senhor, cumpra-se em mim tudo aquilo que Deus disse. Desde o fim do reinado de Davi, havia uma expectativa, uma promessa sobre o povo de Israel, que Deus um dia restauraria eles como nação, e eles voltariam a viver como nos dias do rei Davi. Eles viveriam um reino de paz, de alegria, de prosperidade, onde Israel seria totalmente voltada para o seu Deus e desprezaria os ídolos. Havia essa promessa, e eles seriam liderados pelo ungido de Deus. Mas o que estava acontecendo na realidade é que essa promessa estava demorando para se cumprir. E não só ela demorava para se cumprir, como todos os sinais que aconteciam apontavam para o caminho inverso. Logo depois da morte de Davi, pouco tempo depois, o reino de Israel, ele se rompe, ele se divide em reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Irmãos viram contra irmãos, as tribos e os povos vão se entregando à idolatria, reis que deveriam julgar como o seu pai Davi, idólatras, e a coisa só ia de mal a pior, só ia de mal a pior, até o momento em que o pecado era tão grande, a desobediência daquele povo era tão grande, que eles são destruídos por outras nações. O reino do norte é destruído, o reino do sul é levado cativo para o império babilônico. E aí, onde é que está aquela promessa de que Israel uma vez seria novamente como nos dias do rei Davi? Eles não se esqueciam dessa promessa. O profeta Isaías, enquanto eles estavam naquele tempo de exílio, escreve: o povo que anda na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos.
Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhe pesava sobre os ombros. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e a sua paz jamais terão fim. Ele reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Tudo que eles podiam ver era ruína. Tudo que eles podiam perceber com seus olhos era uma realidade triste, quebrada, fragmentada. Mas havia uma promessa de que um dia a esperança chegaria. Um dia a esperança se manifestaria. Este filho nasceria e ele reinaria como Davi. E ele então traria toda a glória de Israel de volta. Então nós chegamos nesse texto em que nós lemos, da anunciação a Maria. Poucos dias, lá mais ou menos, por volta de -4, né? Ou 4 antes de Cristo. O povo estava carente de esperança. Eles aguardavam por libertação e eles esperavam que os sacerdotes pudessem ser as pessoas que fizessem essa ligação do povo com Deus, só que os sacerdotes estavam corrompidos. O templo estava corrompido. Então eles colocavam esperança nos partidos religiosos que se levantavam, como os fariseus, os saduceus, os essênios. E novamente a esperança era frustrada. Então havia uma expectativa por novidade, mas nenhum sinal de esperança. Até o dia que o anjo Gabriel aparece para Maria. Esse novo tempo, esse tempo de esperança foi iniciado pelo anjo a uma adolescente. A esperança que o povo aguardava foi anunciada para uma adolescente, da distante cidade de Nazaré, da Galileia. Sim, Deus responderia às orações. Sim, Deus cumpriria sua promessa, mas essa esperança não viria dos sacerdotes, não viria dos líderes da nação, não viria dos reis, não viria dos conluios políticos da época, não viria dos grandes imperadores, não viria dos grandes sacerdotes, não. A esperança de Deus para aquela nação foi gerada no ventre de uma adolescente da periferia. Ninguém imaginava que tal feito de Deus nasceria no ventre de uma adolescente. Ninguém poderia imaginar isso. Apesar do fato de que na história Deus tem muitas vezes usado os adolescentes para trazer grandes avivamentos para o povo de Israel. E eu acho que é para isso que Deus está chamando a minha e a sua atenção nessa noite. De que nós precisamos olhar para a nova geração e vê-los sem as nossas escamas. E vê-los como Deus os vê, como pessoas, homens e mulheres de Deus, a quem o Espírito Santo dá sonhos, em quem o Espírito Santo gera promessas, pessoas que podem ser a resposta que nós tanto ansiamos para as próximas gerações. Amém? Quantos aqui entendem o que eu estou dizendo? Enquanto eu estava aqui, assistindo Livres ministrar, e depois vendo um deles pregando e um outro orando, eu olhei e eu falei assim, há algo no ventre desses adolescentes, existe algo de Deus no coração deles, e isso não pode passar batido. Talvez as pessoas olhassem Maria passando, aquela adolescente, e jamais imaginassem que a esperança nasceria nela. Que pena! Mas nós não podemos cometer o mesmo erro, amém? E não foi só apenas Maria. Deus usou outros adolescentes através da história, no lugar de outros homens e mulheres, dos quais a gente esperaria alguma atitude. Nós vimos adolescentes se levantando e assumindo posições de liderança, quando na verdade as esperanças estavam depositadas em outras pessoas, que tinham mais responsabilidade. Mas Deus não havia as escolhido para aquilo. Quando
O exército de Israel está diante do exército filisteu. Havia um rei, guerreiro, alto, com uma armadura imponente, chamado Saul. Porém, covarde. E quando o rei Saul se acovardou, foi o adolescente Davi, cheio de fé, de coragem e do Espírito Santo, que se posicionou e derrubou Golias e trouxe vitória ao povo de Israel. Um adolescente. Quando Eli, o sacerdote, já havia se corrompido, já estava vivendo o fim amargo dos seus dias, já não tinha mais ouvidos para ouvir a voz de Deus, já tinha recebido uma palavra de que Deus o havia rejeitado. Ele era um sacerdote, mas não tinha discernimento espiritual, não podia liderar a nação. Quem é que Deus chama no meio da noite? Um adolescente, Samuel. Em vez do rei Saul, o adolescente Davi. Em vez do sacerdote Eli, o adolescente Samuel. Em vez da esperança vir por Herodes, veio por Maria, por uma adolescente, uma menina da periferia. É lindo ver como Deus usa adolescentes e como Deus vê os adolescentes. Porque na nossa cultura nós olhamos muitas vezes para eles assim como aquelas pessoas que são assim um pouco confusas, né? O adolescente é meio confuso, ele é meio rebelde sem causa, e ele está em eterna fase de preparação para a vida. É assim que a gente vê o adolescente, não é? E aí a gente tenta cobrir, proteger o adolescente, porque o mundo, e a televisão, e as mídias e tal, e a gente fica tratando eles como se eles fossem bebês, e não homens e mulheres de Deus que Deus os fez para serem. Nós não olhamos para eles como Davis, como Samuéis, como Marias. Nós não olhamos para eles como pessoas que estão lado a lado conosco na batalha, que têm palavra de Deus para ministrar nesse palco, que têm vida de adoração e podem estender as mãos sobre a igreja. Mas é assim que Deus vê vocês. É assim que Deus vê vocês. E nessa noite, olhando para a anunciação do anjo Gabriel a Maria, nós nos lembramos que a esperança pode brotar dos lugares que a gente menos espera. Que as nossas expectativas para o futuro, para o ano que vem, para o futuro da nossa igreja, para o futuro da liderança dessa igreja, talvez não esteja nas minhas mãos, mas esteja sendo gerado no ventre daqueles adolescentes que dizem sim para Jesus. Você crê nisso? Amém? Ao longo da Bíblia nós vemos isso. Mas para nós compreendermos essa palavra, para vivermos esse novo tempo, para sermos fiéis a essa revelação que Deus está nos trazendo hoje, é uma revelação sobre nós como família. Então essa palavra, metade dela é para a igreja, e metade é para os adolescentes. Mas ela, de modo todo, é para nós como família, porque nós precisamos ter uma mudança de atitude com relação aos nossos adolescentes. Enquanto eu orava, Deus colocou uma palavra na minha mente: esquecimento. Esquecido. E eu não tive um discernimento maior para entender quem é que está se sentindo esquecido. Eu orei, será que Deus é o Gui e a G que estão se sentindo esquecidos como líderes do Livres? Será que é algum adolescente que está se sentindo esquecido? E aí eu comecei a orar, e eu percebi que talvez pudesse haver esse sentimento no coração dos adolescentes, assim, olha, os adolescentes, eles estão lá, eles fazem o negócio deles, eles têm o jeito deles, eles ficam para lá, e aqui a gente trata das coisas de gente grande, e eles vão ficar para lá esquecidos. E aí logo o Senhor me lembrou da visita de Samuel à casa de Jessé, o belemita. Quando Deus manda Samuel para ir ungir o novo rei de Israel, ele vai até a casa de Jessé e fala, Jessé, onde estão os teus filhos? E de repente começa um desfile dos maiores, mais belos guerreiros,
E Samuel vai olhando para eles, todos eles pareciam que seriam bons reis, todos eles pareciam a resposta, todos eles pareciam excelentes líderes, aqueles que Deus usaria para libertar Israel. Mas Deus ia dizendo, não é ele, não é ele, também não é ele. Mas Deus, por que não? Porque você vê a aparência e eu vejo o coração. E realmente havia um esquecido, um adolescente esquecido, porque Davi tinha ficado lá no meio do campo. E aí Samuel fala assim, será que não tem outro filho que você está esquecendo? Ah, é verdade, tem o Davi, traga-o aqui. E ninguém pode comer enquanto ele não chegar, né? Então quando Davi chega, Samuel entende que era aquele adolescente, e não nenhum dos seus irmãos, que receberia uma visão de Deus e um chamado para reinar aquele povo. Então ele despeja óleo sobre Davi, e naquele momento, unge um adolescente como futuro rei de Israel. Adolescentes, eu amo vocês. Eu vejo em vocês algo diferente. Eu não acho que vocês são metade, eu não acho que vocês não são tão inteligentes, não são tão sábios, que vocês são confusos, não. Eu olho para vocês, e eu quero dizer para vocês como Deus os vê. Deus os vê como homens e mulheres capazes de gerar esperança, capazes de liderar uma nação, capazes de liderar uma igreja, capazes de liderar avivamento, capazes de ganhar uma multidão para Jesus, capazes de nos ensinarem sobre Deus e sobre adoração. É assim, como igreja, que nós devemos olhar para eles. E eu peço perdão, se esse sentimento de esquecimento, que talvez algum de vocês tenha sentido, tenha sido por falha nossa. Mas nessa noite, nós olhamos para o ventre espiritual de vocês, com a esperança que nós olhamos para o ventre espiritual e físico aqui de Maria, de que em vocês, Deus pode estar inaugurando um novo tempo para nós. E quando Maria foi dar à luz a Jesus e chega a Belém, vocês lembram da história? Não há lugar, não há lugar, não há lugar, não há lugar. E eu quero dizer para vocês, no meu coração, há lugar para o sonho de vocês nascer. Nessa igreja, há lugar para vocês darem à luz aquilo que Deus vai colocar em vocês. Haverá espaço, haverá reconhecimento, haverá acolhimento, haverá oração por vocês, haverá intercessão, haverá apoio, haverá abraço. Não precisam ficar vagando por aí, tentando encontrar do lado de fora da igreja, um lugar que os receba, que receba os sonhos de vocês. Não, aqui há lugar. Amém? Nós precisamos, como igreja, declarar que eles não serão, mas já são resposta de Deus para a nossa igreja. Nós acreditamos naquilo que vocês carregam. Amém? Precisamos dizer como igreja, nós enxergamos cada um de vocês como homem, mulher de Deus, e vocês são essenciais para essa igreja. Vocês são essenciais para esta igreja. Por isso que a gente não quer só vocês ministrando só no Livres ou só no culto de sábado, mas aqui aos domingos, em todos os lugares. Nós queremos vocês orando, levantando mãos santas, esticando as suas mãos santas e tocando os enfermos e os curando em nome de Jesus. Nós queremos vocês do nosso lado, ministrando na linha de frente. É assim que nós vemos vocês. Agora nós, igreja, precisamos dizer isso para eles. Nós precisamos dizer isso para eles. Precisamos deixar isso muito claro. Que nós vamos investir tempo. Amém, igreja? Nós vamos investir tempo nos nossos adolescentes. Vamos investir oração pelos nossos adolescentes. Eu te desafio hoje a colocar o Livres, os adolescentes da nossa igreja, pastoreados pelo Gui e pela G, lá na sua lista de oração. E pode colocar em primeiro lugar ali, para que todo dia você ore pelos adolescentes da nossa igreja e interceda por cada um deles. Porque talvez você olhe para eles aqui e fale assim, é um adolescente que estava lá. Não, não é um adolescente, é seu filho. É sua filha,
é seu irmão mais novo, é sua irmã mais nova. Nós somos uma família. Eles precisam saber que nós estamos orando por ele. Nós vamos investir oração, vamos investir tempo. Vamos investir não só isso, mas também finanças, para que vocês se tornem os avivalistas dessa próxima geração. Eu quero, sabe gente, fazer parte de uma igreja que quando os adolescentes falarem assim, a gente quer fazer um retiro, a igreja se levante e fala assim, deixa com a gente. Porque a gente quer mesmo que vocês sejam chacoalhados pelo Espírito Santo. É do nosso interesse que vocês sejam revestidos de poder. Então a gente vai colocar a mão no bolso. E a gente vai fazer isso acontecer. O que vocês precisam? Vocês precisam de preletor, a gente vai ajudar. Não, vocês não vão ficar esquecidos, fazendo o que quer que seja que vocês fazem lá, não. Nós queremos investir nos sonhos de vocês. Se você vê um adolescente passando aí na igreja, você para e aplaude. Pare e aplaude ele. Se você vê um desses que ministrou aqui, um dos líderes de pequeno grupo, seja quem for, um adolescente andando pela igreja, para o adolescente aqui no hall, fala assim, deixa eu orar por você, me fala qual que é o teu nome, está aqui, ó, R$50 para você. Faz isso que eles vão adorar. Eles vão adorar. Por quê? Porque é minha família, porque eu me importo, porque eles são homens e mulheres de Deus, e eles estão carregando, Deus está gerando no ventre deles, coisas que nós sonhamos e coisas que nós esperamos. E Deus não vai me dar essa palavra, vai dar para eles. Vai ter coisa que eu gostaria muito de poder fazer, ou dizer, ou pregar, ou realizar aqui na igreja, mas Deus não vai me dar esse privilégio, vai dar para eles. Então, quanto antes, eles precisam ser discipulados, amados, reconhecidos, colocados nesse lugar, abraçados, impulsionados. Amém? Nós precisamos investir nos adolescentes. A gente acha que a gente tem que proteger porque eles são muito fracos e estão à mercê do mundo, das ideias, das cosmovisões. Realmente, eles estão enfrentando muitos inimigos aí fora. Mas tratá-los como crianças, indefesas, contrário à identidade que Deus já estabeleceu sobre eles. Nós precisamos discipulá-los como homens e mulheres de Deus. E eu acho que essa mensagem já tinha que ter sido pregada aqui nesse púlpito há muito tempo atrás. E eu peço perdão a Deus porque a gente demorou. Por causa disso, talvez, adolescentes que precisavam ter sido abraçados, que precisavam ter sido acolhidos, Marias, Samuéis, Davis, passaram por esse lugar e não ouviram isso de nós. E se perderam. Mas em nome de Jesus, isso não vai mais acontecer. Em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja que dá a mão para as gerações e que as conecta. E que dá o sangue pelos nossos irmãos. E olhe para os nossos adolescentes dizendo exatamente isso. Eu não sei nem o nome, mas é meu filho. É minha filha. Olha lá, passei na frente da igreja, acho que teve ensaio dos adolescentes. Tem alguma coisa, tem uns adolescentes conversando lá fora na calçada. Está escuro, a igreja já está fechada. Vou parar o carro. Aqui, filhão, vocês vão para onde? O pai de vocês está vindo, é o quê? É Uber? Não, a gente vai ver. Não, entra aí que eu vou dar carona para vocês. E pronto, dá carona para os adolescentes. Gente, eu cansei de ver gente parando ali. Está até aqui. Já cansei de ver gente parada aqui assim, sem saber como ir embora. Quis vir para o culto, quis vir adorar a Deus, mas não tinha como ir embora. Eu falei, filhão, vem cá, me dá o seu endereço que eu estou chamando o Uber para você agora. Aqui, vou ficar esperando até você entrar no Uber. Entro lá no Uber, confiro se é o Uber mesmo, confiro o endereço. Aí, quando você chegar em casa, você me dá um toque dizendo que você chegou. Porque é meu filho, é minha filha, é minha irmã. Olha para Maria, mãe do Senhor Jesus, carregando a esperança no ventre. E sendo desprezada, e as pessoas dizendo, não há lugar. Já pensou se elas soubessem o que havia naquele ventre? Já pensou se elas soubessem que a salvação estava ali? Maria seria tratada diferente. Deus está nos dando uma visão profética sobre os nossos adolescentes. Eu falei com a igreja. E eu digo como igreja que o nosso sonho é que vocês sejam batizados com poder diante dos homens e cumpram o propósito que Deus já estabeleceu para vocês na eternidade. Aqui eu encerro a minha palavra para a igreja e agora eu preciso falar com vocês adolescentes, preciso falar com vocês livres, que vocês precisam se comprometer em ser diferentes.
Amém? Porque Davi não era um adolescente comum. Havia muitos adolescentes no tempo de Davi, nem todos eles foram separados para serem reis de Israel. Davi era diferente, enquanto os seus irmãos e as outras pessoas estavam fazendo sei lá o que, Davi permanecia no meio do mato adorando o Senhor, cantando salmos, compondo para o Senhor, se deleitando na presença do Senhor. Davi era diferente. Então, se hoje diante da igreja eu estou dizendo para eles, olhem para os adolescentes como Davis, então sejam como Davi. Sejam diferentes, se comprometam a não serem mais do mesmo, a não serem como esse bando de outros adolescentes e de outras pessoas que estão aí fora e que vivem uma vida totalmente desregrada. Não sejam como eles, se comprometam em ser diferentes. Samuel não era um adolescente comum. Eu disse para vocês, eu disse para a igreja, olha, eles vão ouvir a Deus como Samuel nas madrugadas. Mas para vocês ouvirem a Deus nas madrugadas como Samuel, vocês precisam fazer vigília. Vocês não podem ficar a noite inteira assistindo Netflix, ou jogando qualquer coisa, ou jogando conversa fora, ou dormindo no travesseiro de vocês. Vocês precisam se comprometer a serem adolescentes diferentes, como Samuel foi diferente. Enquanto todos os outros naquela época estavam nos seus afazeres, Samuel estava no serviço do templo, dedicando a sua vida a um chamado. E vocês têm um chamado lindo de Deus, dediquem-se ao seu chamado. Esse é o tempo. Purifiquem as mãos. Dediquem-se àquilo que Deus já colocou sobre vocês. Maria não era uma adolescente comum. Eu disse para a igreja que vocês estão carregando no ventre de vocês a esperança como Maria carregava. Vocês não estão grávidos de Jesus, óbvio, né? Mas é uma analogia. A esperança que nós tanto aguardamos está sendo gerada pelo Espírito Santo em vocês. Mas Maria não era comum. Maria não era uma menina qualquer. Maria era uma menina que amava a Deus e conhecia a Deus. Nós não temos muitas informações sobre como foi a infância de Maria, sobre a família dela, mas uma coisa eu sei, Maria conhecia a Deus. Conhecia e amava o Senhor. Eu digo isso porque no versículo 46 e 55, essa adolescente ora ao Senhor e veja a oração de Maria, conhecida como Magnificar. Minha alma exalta ao Senhor. Como o meu espírito se alegra em meu Deus, o meu Salvador. Pois Ele observou a sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Pois poderoso é santo, e fez grandes coisas por mim. Ele demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Olha a oração dessa menina, gente. Quando você ouve um adolescente fazendo esse tipo de oração, onde é cheia de conhecimento do caráter de Deus, da benignidade de Deus, você fala assim, essa não é a primeira oração que essa menina fez. Essa menina não ficava no bebedouro do lado de fora do culto. Ela estava na primeira fila. Ela era a primeira a fazer a inscrição do retiro. Ela era aquela que, enquanto estava todo mundo brincando, ela estava na rodinha de oração. Não é possível. Ela amava a Deus e conhecia a Deus. Então, a igreja fará a sua parte, mas adolescentes, livres, façam a parte de vocês e sejam diferentes. Para quando vocês subirem aqui para ministrar, a gente ouça uma oração de quem conhece a Deus de fato. Amém? Ensinem para a igreja a orarem. Aleluia. Liberem mistérios sobre a igreja quando vocês orarem, para que a igreja fique olhando assim, meu Deus, o que acontece com esse adolescente no quarto? O que ele faz lá dentro? Aleluia. Não sejam iguais todos aí fora.
Jesus, próprio Jesus, não foi um adolescente comum. Com 12 anos, ele estava alegre em estar na casa do seu pai, falando das coisas de Deus, com homens de Deus. E os outros garotos de 12 anos estavam chutando pedrinha e qualquer coisa. E Jesus estava tendo prazer na casa do seu pai. Não sejam iguais a todos aí fora. Comprometam-se hoje a serem diferentes. Não sejam mais um em meio à multidão. Não sejam tragados para o meio da podridão que está aí fora. Decidam hoje quem vocês serão. E nós, como igreja, os apoiaremos em tudo. Amém? Assumam a posição de homens e mulheres de Deus. Não sejam comuns. Nós já estamos encerrando esse tempo de ministração, de uma palavra profética. E eu quero concluir chamando já o pessoal da banda, pode se colocar. Hoje nós também oramos por um novo tempo. Nós oramos e pedimos um renovo. Desejamos um avivamento em nossos dias. Assim como no passado, há um anseio no nosso coração para que as futuras gerações vivam dias melhores, que a igreja prevaleça no meio desse mundo hostil. Queremos que essa igreja chegue aos 200 anos, aos 300 anos, e que ela cresça e ganhe uma multidão de gente. Esse é o nosso sonho. Quando nós olhamos para a anunciação, a jovem Virgem Maria, vemos que Deus confiou a uma adolescente a responsabilidade de gerar esperança para o mundo. Hoje, na Primeira Batista, existem muitas Marias, existem muitos Samuéis, existem muitos Davis. Vamos orar por eles, vamos abraçá-los, vamos investir neles. Ainda que você não tenha um filho adolescente, você vai passar a olhar todos os adolescentes como seus filhos, vai investir neles, vai orar por eles, interceder por eles, prestar atenção neles, se colocar à disposição, se colocar como voluntário para quando eles forem fazer, seja lá o que for. Está aqui meu nome, eu vou cozinhar, eu limpo o chão, eu faço o que você inventa. Tenha qualquer ideia e a gente vai te apoiar. É assim que a gente tem que ser. Por superproteção a eles, não. Por respeito ao que eles carregam. Por respeito à unção de Deus que já está sobre eles. Amém? Adolescentes, livres, que a partir de hoje, o versículo e a oração mais importante da vida de vocês seja a resposta de Maria: eis aqui a tua serva, cumpra em mim tudo o que Deus prometeu. Diga isso para Deus, adolescente, diga isso: eis-me aqui, Senhor, eu não quero ser mais um. Eu não quero cair no conto do vigário aí fora. Eu não quero ser mais um TikToker. Eu não quero ser mais um sem noção, sem propósito. Eu quero ser um Samuel, um Davi. Eu quero ser uma Maria. Eu quero gerar algo para as futuras gerações. Eu quero te escolher hoje. Eu quero escolher a tua presença. Eu quero escolher o Senhor. Faz em mim, eis-me aqui. Faz em mim conforme a tua vontade. Responde a oração dos meus pais, dos meus avós. Responde em mim. Eis-me aqui, Senhor. Faz de mim resposta para esse mundo. E nós, como igreja, diremos amém. E nós, como igreja, diremos amém. E nós investiremos, nós sangraremos por eles, nós investiremos neles. Porque a esperança está onde? A esperança está aqui. A esperança está aqui. Fique de pé no seu lugar. Nós já estamos encerrando. Eu quero que você levante suas mãos aqui para frente. Cadê a banda? Pode chegar aqui, gente, pode chegar. Vocês vão representar os adolescentes aqui nesse culto. Temos vários adolescentes, tem o pessoal do Livres ali, tem o pessoal do Livres ali também. Vamos fazer o seguinte, vem todo mundo para cá. Vem todo mundo para cá, você que é do Livres, corre aqui na frente, vamos rapidinho, vai, rapidinho, 1, 2, 1, 2, 1, 2, eu mandei recado para todo mundo, eu falei: Gui, fala para os adolescentes virem para o culto de domingo. Eles falaram assim: poxa, mas no culto de domingo? Exatamente, no culto de domingo, vem cá, sobe aqui, gente, em nome de Jesus. É isso. Queremos declarar uma palavra de bênção. Chega aí, irmão, é isso. Garoto, tava faltando você, mano.
Gente, você entendeu porque que eu queria que todo mundo viesse? Você entendeu que eu falei assim, eu quero você ministrando lá na frente. O Gui e a G são os pastores do Livres, os pastores dessa galera. E eu lembro um dia, quando eu ainda era líder do Livres, eu chamei eles lá em casa, a gente estava comendo pão de queijo, e eu falei assim, eu quero que vocês integrem o Livres com a gente. Aí vocês falaram assim, tá, mas para fazer o quê? Porque a gente não consegue perceber, assim, né? A gente não conhece eles. Eu falei assim, um dia vocês vão liderar esses adolescentes. E há muito tempo eu venho falando isso, que eu colocaria o meu dinheiro onde estava a minha palavra, é ou não é? E hoje eu estou cumprindo a minha promessa com vocês, juntamente na frente de toda a igreja, dizendo que nós não vamos abandonar vocês. Não mais. Não mais. E que na medida do possível, eu quero vocês ministrando com cada vez mais gente aqui em todos os cultos da igreja, amém ou não? E não vai ter ninguém falando assim, hoje são os adolescentes, vai ser um culto mais lúdico. Não, você vai chegar aqui, você vai fechar os seus olhos, abrir as suas mãos, e Deus vai falar com você grandemente através deles. Eu quero orar especificamente pelo Gui e pela G, queria pedir que vocês se ajoelhassem, quero chamar o pastor William aqui também. Nós estamos iniciando um 2022 diferente para os adolescentes da nossa igreja. E eu quero que você aí no seu lugar levante as suas mãos em sinal de bênção. E nós vamos orar pelo Gui e pela G, que são os pastores dos adolescentes. Respeitem esse casal, orem por esse casal, invistam nesse casal, procurem esse casal para saber se eles estão precisando de alguma coisa, ofertem na vida desse casal, ofertem na vida do ministério deles, saibam o que eles estão fazendo, se interessem por aquilo que eles estão fazendo, porque eles estão pastoreando aqueles que estão gerando esperança para a nossa igreja, amém? Senhor Jesus, nós levantamos a nossa voz como igreja agora, para, ó Deus, clamar ao Senhor as tuas mais ricas bênçãos sobre o Guilherme, sobre a Geórgia, sobre o Livre, sobre cada adolescente, esteja ele aqui ou não. Ó Deus, em nome de Jesus, existe algo sendo liberado no mundo espiritual, ó Deus, algo que até então, até hoje esteve travado, ó Deus, porque nós não sabíamos como falar sobre os adolescentes, ou qual era a conexão entre as gerações, como isso deveria ser feito, mas hoje em nome de Jesus nós liberamos sobre eles, ó Deus, uma unção nova e fresca, com sonhos novos e frescos, ideias, estratégias, ó Deus, paixão pelo ministério, para que eles sejam os primeiros a serem os modelos para os adolescentes, que o Guilherme seja conhecido como um Samuel, um homem que te ouve durante as madrugadas, que ele seja conhecido como um homem cheio da tua presença, com uma palavra profética nos lábios, que a Geórgia seja conhecida e reconhecida nessa igreja como uma Débora, uma juíza do Senhor, como Ana, a mãe de uma geração profética, a mãe de Samuéis. Deus, em nome de Jesus, que ela possa gerar nessa noite algo que ela nunca gerou antes, e que os adolescentes dessa igreja sejam o dínamo de força para toda a nossa comunidade. Nós oramos, ó Deus, e os abençoamos, que clamamos, ó Pai, que cada um deles seja diante do Senhor como um vaso para a honra, um avivalista da próxima geração, e que eles digam: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim teu servo, tudo conforme o Senhor deseja. Agora que eles não vivam mais para si, que os sonhos deles, que foram feitos fora da tua presença, caiam por terra, e que eles se apaixonem por um projeto de vida que os colocará na eternidade, um projeto de vida que honrará e glorificará o teu nome. Em nome de Jesus, nós os abençoamos a cada um deles e os liberamos para prosperarem em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus.